Shalom, shalom, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. Fazia tempo, mas agora estou aqui voltando com as aulas, amém? E hoje a gente vai dar início aqui comigo. Eu sou a Moraes Esther, do Ministério Muralhas de Jerusalém, e eu vou dar início aqui toda semana com o estudo da Brit Hadashah na Parashá. A gente vai trazer aqui as referências que estão conectadas, ligadas, o que a gente observa na Brit Hadashá, onde existem, dentro da Torá, amém? Torá, aí os 5 primeiros livros da Bíblia, amém? Shalom, pastora. Vamos orar para dar início. Em nome de Yeshua. Pai querido, em nome de Yeshua, nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu santo nome por mais um serviço neste ministério, para a tua obra, Pai. Neste momento, eu te peço que venha repreender todo o mal. Traga, Pai querido, clareza e entendimento aos teus filhos, a todos nós, Pai, que temos sede de Ti, da Tua palavra. Em nome de Yeshua, fique conosco neste dia, neste estudo que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Yeshua, amém. Amém, Baruch Hashem. Eu estou aqui no Instagram e logo eu posto na sequência no YouTube, no segundo canal do YouTube, segundo canal de estudos de apoio do canal Ministério Muralhas de Jerusalém, amém? Então a gente vai começar, estamos nessa semana estudando a Parashá 18, a Parashá Mishpatim, que significa regras, e dentro dessa Parashá, claro, existem muitas ordenanças, muitas regras, e eu vou trazer aqui para vocês hoje, dar à luz aqui o que nós temos referente dentro da Brit Hadashah conectado com essa porção, com essa Parashiot. Amém? Sim, eu mando. Pode deixar, eu mando para o Ravi. Então vamos começar. Você que já está habituado, acostumado a estudar os ciclo da Torá, da Casa de Israel, Essa porção dessa semana, a Parashá 18, ela está em Êxodo, Shemot, do capítulo 21 ao primeiro versículo, até o capítulo 24 ao versículo 18, é onde termina, tá? Então é do início do capítulo 21, capítulo completo, até o 24 também, o capítulo completo. Amém? Então, vamos lá. Shalom, Lourdes. Buenas noches. Então, vamos. Primeira referência que a gente tem aqui, a gente vai tratar. Se você puder abrir aí, eu vou passar as referências. Ou você anota, para não perder. Ou você busca aí comigo, mas de qualquer forma vai ficar aqui gravado, tanto aqui quanto no YouTube, ok? Então vamos lá. Como estamos na Parashá 18, vamos para lá em Êxodo 21. Êxodo 21, versículo 24. Êxodo 21, versículo 24. Vamos lá. Diz assim, eu vou direto ao ponto, tá, pessoal? Pra gente não perder tempo. São muitas coisas para ser ditas, tá bom? Nesse versículo tá dizendo assim, quando algum dano, for causado a um vizinho, a um parente próximo, a alguém, então ele diz assim, no versículo 24, diz assim, olho por olho e dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Isso daqui tá tratando sobre a restituição,
enfim, quem estudou a Parashá sabe. Então, vamos ver se na Brit Hadashah tem essa referência. Olá, Shalom, Maria José. Olá. Bem-vinda. Então, essa primeira referência está em Matityahu, Mateus, capítulo 5, capítulo 5, versículo 38 e 42. É a referência completa, tem muitos assuntos dentro dessa porção. Então, eu vou tratar aqui com vocês, tá? Mateus 5, 38 ao 42. Vamos lá. No 38 diz assim: vocês ouviram que foi dito aos nossos pais, olho por olho e dente por dente. Ou seja, ele está fazendo uma referência àquilo que foi dito, àquilo que foi dado como regra e instituição. E aí, aqui, o que tem na Brit Hadashah, ele ainda adiciona aí em tera. Ele vai colocar mais, tá? Ele diz assim: mas eu lhes digo que se oponham ao quem age errado contra vocês. Ao contrário, se alguém bater na face direita do seu rosto, permita-lhe bater também à esquerda. Então, aqui é um exemplo entre tantos que nós temos que Yeshua estava mostrando a lei e ainda aperfeiçoando, né? Então, ele estava ainda dando um a mais, um adendo. Então, mais ainda. Então, ele não ressignificou aquilo que era, né? Na verdade, ele não disse, aboliu, né? Como o pessoal diz, que não existe mais. E sim, ele estava colocando um a mais. Ele trouxe esse ressignificado, certo? Então, temos essa referência. E quem quiser outras referências, porque sempre na Torá, sempre nas Escrituras, nós teremos mais do que uma testemunha. Então, como nesta Parashá, em Êxodo, Shemot 21, 24, está escrito esta referência, e exatamente o que Yeshua está tratando aqui, nós também temos na Torá mais duas outras referências sobre exatamente essa questão, essa ordenança, tá? De como tratar, de como agir nessa situação, que está em Vaikra, Levítico, capítulo 24, versículo 20, e em Devarim, Deuteronômio, capítulo 19 e 21, que fala também sobre a mesma questão, tá? Do que você fez a alguém, né? Ou do que você, enfim, ou subtraiu, furtou, roubou, ou um animal que ficou, né? O que é o que trata na Parashá dessa semana, algo que ficou sob tua responsabilidade de um irmão, né? De quem seja, de um terceiro, e veio a extraviar, estragar, quebrar, enfim, você é responsável, né? Então, e é isso que diz assim, esse olho por olho, dente por dente, certo? E ainda Yeshua colocando aqui na Brit Hadashah um a mais, né? Algo a mais, ok? Então, essa é a primeira referência que nós temos aqui, que enxergamos no Novo Testamento, né? Como as pessoas conhecem, mas é a Brit Hadashah, né? É a aliança renovada que nós encontramos, ou seja, está tudo conectado, está tudo linkado. Amém? Deixa eu ver se eu consigo passar o link aqui. Link aqui, acho que eu não consigo passar. Deixa eu ver. Pois eu passei o link aqui através do Insta pro Ravi, tá? Se ele entrar no Insta, ele tem um linkzinho lá. Eu acabei de enviar por ele aqui mesmo. Mas mandar direto no grupo agora eu não consigo. É só pra falar pro pessoal entrar no Insta. Bom, dando continuidade, a nossa segunda referência está em Mateus mesmo, tá bom? Mateus
no capítulo 15. Então, no mesmo livro, no capítulo 15, do versículo 1 ao 20, onde tem toda a relação, tá? Dentro lá da Paraxá. Mas eu vou trazer aqui também outra coisa aqui que salta aos olhos, que está relacionado, ok? Então, vamos lá. No capítulo 15, versículo 1 ao 20, diz assim, no versículo 4, né? Bom, eu vou ler um pouquinho antes pra gente compreender. Então, alguns fariseus e mestres da Torá de Jerusalém foram a Yeshua e lhe perguntaram por que os seus talmidim, os seus discípulos, transgridem a tradição dos anciãos. Eles não realizam Netilat Yadayim, lavagem de mãos, ritualística, antes de comer. E ele respondeu, Yeshua, porque vocês transgridem a ordem de Deus por causa da sua tradição. Porque Deus disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam, se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, prometi dar a Adonai o que poderia ser usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar o seu pai e a sua mãe. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Então, antes da gente trazer aqui a referência que está na Paraxá e que está em outras referências também da Torá, o que Yeshua estava dizendo aqui é que alguns religiosos da época, eles imputavam para as pessoas as tradições, né, que não eram ruins, eram boas, mas de uma forma como lei, como se eles não cumprissem fosse um pecado, se equiparando de fato, a lei que Deus deu, né, para o povo cumprir. Então, é isso que Yeshua estava colocando aqui sobre a questão da honra dos pais, porque também, segundo a tradição, é aquilo que ele falou, sobre a tradição, eles ficariam desobrigados a dar algo para os pais se eles levassem para, digamos assim, para o sacrifício, enfim. Então, veja, aqui a questão do Netilat, o que eles estavam dizendo, né? E tem a referência em Marcos também, que a gente já vai ver sobre esse mesmo assunto. Que não era... são boas as tradições, não tem problema nenhum se fazer a bênção sobre as mãos. A questão é que os religiosos da época estavam acusando eles de cometerem um pecado se não fizessem isso para comer. Só que veja a circunstância, as pessoas naquela época, muitas delas não comiam, ficavam um dia com fome, por não ter um local adequado ou a oportunidade do local onde eles estivessem para fazer a bênção da lavagem de mãos. Então, olha onde vai a questão da religiosidade, né? É bom a tradição, o preceito, é ótimo, mas da pessoa ficar, às vezes, o dia inteiro sem comer porque não conseguiria fazer da forma que era feita, né? A lavagem de forma adequada, até os pulsos e tudo mais. Ok? Então, o Yeshua estava colocando que eles estavam se equiparando às tradições como lei, colocando como se fosse pecado, quando, na verdade, o que é pecado, que você transgride a lei que Deus colocou, que Deus ordenou. Amém? Então, referente a isso que Yeshua falou, a referência está em Êxodo 21:17, dentro dessa paraxá. Que diz assim, Êxodo Shemot 21:17. Diz assim, quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe deverá ser executado. Então, isso é uma ordenança. Isso é uma ordenança, tá? Do Eterno, que está aqui na Torá, que está na lei, que
tá dentro dessa paraxá, tá? Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe deverá ser executado. E essa também, a gente vê essa referência na Brit Hadashah, na Nova Aliança, em Marcos. Vamos pegar aqui Marcos 7. Marcos 7. Isso. Marcos capítulo 7, versículo, vamos a partir do 8, mas o estudo competente a Marcos, você pode ir do capítulo 7, do versículo 1 ao 23, tá ok? Para você enxergar todo o contexto do que está tratando na Torá, na paraxá dessa semana, ok? Então vamos lá, esse mesmo ponto. Marcos 7, versículo 8. Na verdade, vocês se afastaram do mandamento divino e se apegaram à tradição humana. E ele lhes disse, vocês se tornaram especialistas em fugir do mandamento de Deus, a fim de manterem as suas tradições. Então, qual que era o problema que Yeshua estava colocando aqui? Que naquela época, os religiosos, eles estavam dando mais atenção e afinco às tradições, que mais uma vez não são erradas, são boas, desde que os mandamentos do Eterno sejam cumpridos, sejam observados e mantidos. E se você consegue realizar as tradições, Baruch Hashem, amém? Mas o que ele estava fazendo era o inverso, dar mais importância às tradições do que a lei, né, do Eterno. Onde ele fala assim, versículo 10. Moshe disse, honre seu pai e sua mãe. E todo o que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe deverá ser executado. Isso é uma ordenância. Todo aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe deve ser executado. É o que a gente acabou de ler lá em Êxodo. E essa mesma ordenância tem também descrita em Devarim, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. E Vaikra, Levítico, capítulo 20, versículo 19. Certo. Sim, a pastora tá fazendo adendo aqui que o Netilat é a Torá oral. Sim, Torá oral. Amém? E vamos aqui para a próxima referência. A gente falou sobre essa questão de amaldiçoar os pais, certo? A quarta referência está em Atos, tá? Sobre essa paraxá, que aí é outro assunto agora, que está sendo tratada na paraxá atual dessa semana. Baruch Hashem, pastora. Atos, capítulo 23, versículo 1 ao 11. Atos 23, versículo 1 ao 11, é sobre um todo do que está se abordando também dentro da paraxá dessa semana. Então, eu vou trazer aqui a referência, da onde, quem está falando aqui? Shaul, da onde Shaul tirou isso? E eu vou explicar aqui, vou pegar desde o primeiro versículo para vocês compreenderem sobre o que ele está falando. E depois a gente vai saber buscar onde está na Torá, tá bom? Vamos lá. Atos 23, 1. Shaul, Paulo, olhou diretamente para eles e disse, irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje. Contudo, o Kohen Hagadol, que é o sumo sacerdote, Anania, ordenou aos que estavam perto de Shaul que lhe batessem a boca. Então Shaul lhe disse, Deus o ferirá, parede embranquecida. Você está aí para julgar de acordo com a Torá, contudo transgride o mandamento de me bater? E os que estavam perto de Shaul disseram, é o Kohen Hagadol de Deus que você está insultando. E Shaul disse, irmãos, eu não sabia que ele era o Kohen Hagadol.
pois está escrito na Torá, você não deve falar de forma depreciativa a respeito de um líder do seu povo. Então aconteceu aqui uma situação, né? Shaul estava sendo julgado, né? Tem toda uma situação aqui que depois vai ser uma bênção vocês lerem, né? E entender o que estava acontecendo. Mas olha que interessante, Shaul ele insultou uma pessoa que ele não tinha conhecimento de que ele era o sumo sacerdote, então que ele tinha uma posição de liderança no meio da casa de Israel, né? Então, tá bem aqui no versículo que eu falei, né? Ele não sabia que era Kohen Hagadol. E aí ele ainda coloca exatamente assim, pois está escrito na Torá, você não deve falar de forma depreciativa a respeito de um líder do seu povo. Isso daqui tá no versículo 5, tá? Do capítulo 23, versículo 5, de Atos. Agora a gente vai saber de onde que ele tirou isso. Onde está escrito? Então a gente vai lá para Êxodo, dentro da nossa paraxá atual. Êxodo 22. Agora está no capítulo 22. No versículo... Aqui para mim, tá no versículo 27/28. Na Bíblia que os irmãos irão acompanhar aí, não sei se vai estar no 27 ou no 28. Então, vocês dão uma olhada num desses dois, ok? Então, vamos lá. Tá descrito assim. Em Êxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 27/28. Você não deve amaldiçoar Deus e não deve amaldiçoar um líder de seu povo. Ok? Então, amaldiçoar, né? Falar mal, enfim, o que for. Uma pessoa que é escolhida por Hashem, você não deve desprezar. Foi as palavras que Shaul, Paulo utilizou aqui. Ok? Então, aí está a referência aí na paraxá dessa semana. Muito bom. Agora, vamos para a próxima. E essa é bem bacana. Essa é muito boa. Vamos tratar em Shemot, já que a gente já está aqui em Shemot, estamos em Êxodo. Êxodo 24. Êxodo 24, no versículo 8, diz assim: Moshe pegou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: Este é o sangue da aliança que Adonai fez com vocês, de acordo com estas palavras. Amém? Ok, vamos lá, referência do que está escrito na Brit Hadashah, na nova aliança. Hebreus, vamos para Hebreus. Hebreus 9. A gente tem Hebreus 9 e Hebreus 10, vamos ver 9 primeiro. Hebreus 9, de 15 a 22. Vamos ver. De 15 a 22. Por causa dessa morte, ele é o mediador de uma nova aliança. Aliança de sangue, que a gente acabou de ler lá em Êxodo, tá? Visto que sua morte liberta as pessoas das transgressões cometidas sob a primeira aliança. A primeira que a gente acabou de ler. Os que têm sido chamados podem receber a prometida herança eterna. No caso de um testamento, é necessário que se apresente evidência da morte de quem o fez, porque o testamento só tem efeito no caso de morte, e ele jamais vigora enquanto a pessoa que o faz está viva. Versículo 20. Deixa eu pegar aqui. Perdão, versículo 18. Esta é a razão pela qual a primeira aliança também foi inaugurada com sangue, depois de Moshe ter anunciado cada mandamento da Torá a todo o povo. Ele pegou o sangue do bezerro, água, e usou lã escarlate e isopo para aspergir no rolo, e todo o povo dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus lhe ordenou. É o que a gente acabou de ler, né? E da mesma forma, aspergiu com sangue a tenda e todos os utensílios
de sua cerimônia. Ok? Então aqui a gente vê uma referência sobre a questão da aliança e aliança renovada, de como começou a aliança foi pacto de sangue, e aliança renovada, pacto de sangue também derramado pelo sangue precioso de Yeshua para nos resgatar, ok? Amém? E agora em Hebreus 10, que é o próximo capítulo, Hebreus 10, do 28 ao 39. Deixa eu pegar aqui. Bom, a questão central aqui, vocês podem ler toda essa referência, tá? Mas eu vou trazer aqui do que tá no versículo 28, no início, do 28 ao 39. Quem desconsidera a Torá de Moisés, ou na sua Bíblia vai estar a lei de Moisés, mas significa a mesma coisa, era morto sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança, que o fez santo, e insultar o Espírito doador da graça divina. Então veja bem, aqui o que está sendo dito é que na antiga aliança, na primeira aliança que o Eterno fez com o seu povo, que Moshe recebeu todas as leis, a partir de uma segunda ou terceira testemunha, era por 2, não por uma, por 2 ou mais testemunhas, a pessoa tem a sentença de morte, né? Se ela fizesse algo que estivesse fora das leis de Deus. E aqui, o que está sendo dito, aqui em Hebreus, é que no versículo 29, diz assim: pensem agora quão mais severa será a punição merecida. Então vai ser ainda mais severa a punição de quem tirar fora, né? E destratar a pessoa de Yeshua, a pessoa do Filho do Eterno, de Hashem. Ok? Então, a punição ainda será maior. Então, a gente vê aqui também com clareza que... Shalom, Rav! Buenas noches! E a gente vê aqui com isso também, mais uma vez, que é claro que a lei do Eterno não foi banida ou deixada de lado, mas ainda tem algo a mais, uma punição mais severa, maior, né? Então, e essa questão das 2 testemunhas, para quem quiser, eu posso deixar aqui as referências de onde está na Torá, deixo aqui para vocês se inteirarem, né, para saberem de onde está. Em Devarim nós temos essa referência, que é em Deuteronômio, tá? Devarim 17, 6, vai falar sobre sentenças de morte e que a partir de uma sentença de morte só era podido ser realizada a partir de uma testemunha ocular de 2, 3, né? De 2 ou mais testemunhas, ok? Em Devarim, então, 17, 6, existe essa referência. E também em Devarim 19, 15 também, tá? Claro que tem muitas outras falando sobre isso em toda a Torá. Mas eu trouxe essas 2 aqui para vocês, ok? Então, amados, as referências, assim, as conexões que nós encontramos na Paraxá atual, né? No estudo da Paraxá, que é o estudo da porção da Torá, que são 5 primeiros livros da Bíblia, onde nós encontramos conexões com a nova aliança, onde Yeshua fala, onde Yeshua vive determinada situação e cita, né? Onde os talmidim, os discípulos, vivem as situações, né? O que estão relacionadas na Torá são essas dessa semana. Então,
nós estamos aqui com esse trabalho para trazer aí uma clareza e um entendimento para todos os irmãos conseguirem enxergar que tudo está conectado, tudo está ligado, não há nada desvinculado, que a palavra do Eterno é uma só e é imutável, nada mudou, e que os talmidim, os discípulos de Yeshua, eles eram Yehudim, e eram judeus e estavam aqui cumprindo com a Torá do Eterno, né? E trazendo mais luz ainda com os passos de Yeshua, com as palavras de Yeshua, trazendo muito mais luz, mais entendimento, mais vida às mitzvot de Hashem, do Pai. Amém? Então, de hoje foi isso. Eu espero que os irmãos tenham se empolgado aí a estudar e a conseguir enxergar e fazer essas conexões, né? E na próxima semana a gente volta aí com as referências também e as conexões, tudo ligado, né? De Nova Aliança e Torá na semana que vem com a Paraxá da semana que vem, a Paraxá atual, ok? Então vamos orar para encerrar e agradecer ao Eterno sobre o dia de hoje. Eu vou deixar aqui na descrição todas as referências da Brit Hadashah competente a esta paraxá atual, ok? Para que depois os irmãos possam ler com calma. Amém? Então vamos orar. Pai querido, todo-poderoso, nós te damos graças, Hashem, por toda a tua obra. Te damos graça, Pai, pelo teu Filho Yeshua, por dar-nos, Pai, a oportunidade de vida, por dar-nos, Pai, a capacidade e o entendimento na plenitude das tuas ordenanças, das tuas mitzvot, da tua vontade, do teu querer para nós e para a humanidade, Pai. Abençoa todo o entendimento, toda a mente e todo o coração, Pai, que está aqui presente e dos que virão a ver no futuro. Abre o entendimento, Pai, dos teus filhos. Derrama, Pai, em abundância. É que eu te peço e te agradeço por todas as bênçãos. Amém. Em nome de Yeshua. Amém. Baruch Hashem. Amados, que o Eterno abençoe e guarde vocês. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Que o Eterno abençoe e guarde toda a vida de vocês. Em nome de Yeshua. Até semana que vem. Shalom, shalom.